Olha, você já deve ter ouvido falar em algumas crenças populares dos avós ou dos pais na área de saúde, como por exemplo, comer manga e tomar depois leite, junto ao mesmo tempo. Será que faz mal mesmo? Quem vai responder para a gente é o médico Vitor Rossetti, que vai vir aqui com a gente agora para trazer essas informações, porque são essas crenças populares, né? Doutor Vitor, muito bom dia. Obrigado por vir aqui com a gente hoje, tudo bem? Tudo certo. Que informação que vai passando, né? De vó para mãe, para pai. Até comentava com o senhor outro dia, eu também fiz uma salada de frutas minha pequena, depois ela pediu leite. Eu fiquei na dúvida, e aí? Será que posso dar ou não? Na dúvida não dei. Qual a orientação que o senhor dá sobre esses casos, doutor? Bom dia a todos os ouvintes do SC no ar. Não tem problema nenhum em ingerir a manga junto com o leite, tá? A manga é uma fruta que tem várias vitaminas, vitamina A, vitamina C. O leite possui também vitamina A, D e cálcio. É uma combinação muito boa e muito saudável. O que a gente deve evitar é o consumo grande, abusivo de alimentos, mas não tem problema nenhum. Doutor Vitor, mas isso vale para qualquer fruta, tanto a manga, como falaram também, a melancia, uva? Pode, não tem problema nenhum, tá? A manga não tem nenhum problema de ser consumida junto com outras frutas. E aquele outro ditado, doutor, tomar banho e sair com o cabelo molhado, dá dor de garganta? Na verdade é o seguinte, quando a gente toma banho, a cabeça acaba resfriando por conta da umidade. Essa extremidade mais fria provoca uma diminuição da temperatura local e isso diminui a circulação sanguínea e pode realmente abaixar um pouquinho a imunidade. O aconselhável é não ter esse choque térmico, secar a cabeça para não ter maiores complicações. Ainda nessa questão do choque térmico, sair de um local frio, depois de tomar café quente, aquele choque de temperatura, ele entorta a boca ou isso é só mais um ditado popular? A mudança brusca de temperatura pode provocar uma contratura muscular, que nem quando a gente fica com frio a gente fica arrepiado. Essa contratura muscular pode pegar os músculos da mandíbula e provocar realmente ficar com a boca um pouco torta. Geralmente é uma coisa mais transitória. Tem também uma doença chamada paralisia de Bell, que ela pode sim estar relacionada com esse choque térmico e ela simula um AVC, só na face, só de um lado da face, e é um pouco mais duradoura. Mas não tem nenhuma certeza se é realmente a mudança de temperatura que causa ou não. Agora, outra informação fundamental para os pais, que têm os pequenos, a goma de mascar, chiclete. A gente comendo, engolindo, ela fica grudada em algum órgão ou não? Não fica, Zanato. A goma é a única substância, uma das poucas substâncias do chiclete que não é digerida pelo nosso trato digestório. Essa goma, ela acaba passando pelo intestino, pelo estômago, que é muito úmido e escorregadio. Então, ela geralmente passa direto. O que a gente deve evitar é comer uma quantidade grande de chicletes, engolir vários chicletes, porque eles podem formar uma bola grande, uma bola de chiclete bem grande, e aí sim causar algum tipo de obstrução. Mas, via de regra, não tem problema algum. Tá, vamos trocar aqui agora. A nossa produção vai colocar a outra pergunta que a gente tem para o senhor também, envolvendo essas questões. Dormir logo após comer causa indigestão? Aquela cesta popular tão gostosa, né, doutor? Come e depois fala aquela deitadinha. A gente tem que evitar o consumo de grandes quantidades de alimento antes de se deitar. Tá? Quando a gente deita, por questão, a gravidade acaba a gente ficando na posição horizontal, isso favorece o refluxo com o estômago distendido, dilatado, pode ter refluxo e isso não é muito saudável. Então, pode fazer uma refeição leve e depois se deitar. Agora, refeições grandes, copiosas, não é aconselhável. Também tem alguns estudos que mostram que a alimentação volumosa, antes do período noturno de se deitar, pode provocar alteração de alguns hormônios, da fisiologia dos hormônios, e também elevar um pouco os níveis pressóricos durante a noite, o que não é muito saudável. E aquele calmante que nós estamos acostumados a ver na dramaturgia, nos filmes, na ficção? A pessoa está nervosa, peraí que eu vou pegar uma água com açúcar. Acalma a água com açúcar? Ela pode acalmar sim, tanto pelo efeito placebo, porque a pessoa acredita que aquela água com açúcar vai acalmar, e também o que acontece. O açúcar, por si só, é um carboidrato que gera energia para o corpo. Ele não é um sedativo, um calmante. Entretanto, o sabor doce, agradável do açúcar, ele acaba liberando um hormônio chamado serotonina, e esse hormônio é um hormônio relacionado ao prazer, que dá sensação de bem-estar. Então, essa sensação de bem-estar pode gerar um certo relaxamento na pessoa. Agora, doutor, uma dúvida importante, mito ou verdade, até para o dia a dia da nossa produção, nós que acordamos cedo. É preciso dormir 8 horas por dia ou essa carga depende de indivíduo para indivíduo? Essa carga realmente depende de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas com atividade mais intensa, geralmente necessitam de um descanso um pouco maior, já outras um descanso menor. Os bebês, por exemplo, precisam de 12 a 14 horas por dia de descanso.
Já um idoso, 6, 7 horas pode ser o suficiente. Um fato interessante, como isso muda de pessoa a pessoa, por exemplo, Da Vinci, ele dormia cerca de 15 minutos a cada 4 horas, um sono completamente maluco para a gente se pensar. Já Einstein, outro grande pensador, ele dormia cerca de 12 horas por dia. Então isso varia de pessoa para pessoa. Em geral, 8 horas é uma média que a gente recomenda, mas isso pode variar de acordo com cada um. Certo, vamos ver aqui a próxima dúvida que a gente tem, hoje mitos e verdades, aqui esclarecendo com o Dr. Vitor Rossetti. Vejam só, lavar a cabeça depois de comer, faz mal? Não, não tem problema nenhum lavar a cabeça depois de comer. O que a gente deve evitar é, depois de uma alimentação importante, fazer grandes esforços físicos. Como lavar a cabeça não é nenhum esforço físico importante, está liberado, pode tomar banho. Mas o banho de mar, por exemplo, acabou de almoçar ou fez uma refeição, vou tomar um banho de mar. O banho de mar está envolvido, mar ou piscina, seja o que for, está envolvido com fazer esforço físico. Então, cobrir o corpo com água não tem problema, o problema são os esforços físicos. Quando a gente está em processo de digestão, todo o nosso fluxo sanguíneo acaba sendo acumulado no estômago e no intestino e sai um pouco dos músculos. Se a gente faz algum tipo de esforço físico nesse momento, a gente acaba dividindo o fluxo de sangue e isso pode provocar sintomas de indigestão, empachamento, aquela comida não ser absorvida adequadamente e ficar estufado, empachado. Certo. Agora aqui a próxima, mitos ou verdades, doutor Vitor esclarecendo para a gente, a questão, doutor, de ler em locais escuros, ele pode causar problema na visão? Não, não causa problemas a longo prazo. Na verdade, quando nós estamos em local mais escuro, o olho precisa fazer uma força, os músculos do olho precisam fazer força para conseguir focalizar aquela imagem. Esse esforço da musculatura causa uma fadiga e depois você pode ficar com sintomas de olho pesado, vista cansada, que geralmente são transitórios. Com um pouco de descanso isso melhora. Então não tem problema, só vai ficar com o olho um pouco mais cansado de uma maneira transitória. O ideal é sempre ter uma iluminação adequada para que você não force tanto a musculatura do olho, mas não causa problema nenhum na retina, nenhum dessas complicações. Doutor Vitor, agora um eletrodoméstico que veio para revolucionar a vida de todos pela sua agilidade e praticidade. O micro-ondas, afinal, provoca ou não o câncer? Não tem nenhum estudo comprovando que os alimentos processados, aquecidos ou cozidos no micro-ondas podem apresentar substâncias radioativas. E o micro-ondas, por si só, usado dentro das especificações dos fabricantes, também não vai causar nenhuma radioatividade que possa causar qualquer mal à pessoa. Então não tem problema. É claro que a comida feita na panela geralmente é mais gostosa, mas uma pipoca no micro-ondas não há quem resista, né? Certo. E agora, aproveitando outra dúvida, doutor, quem está tomando medicação, os antibióticos e consome bebida alcoólica, o álcool corta o efeito do medicamento? É desaconselhável, de maneira geral, o consumo de álcool junto com antibióticos. Primeiro porque a pessoa está doente, então ela precisa fazer um resguardo, ter uma alimentação mais saudável. O álcool, ele pode tanto interagir de maneira a cortar ou diminuir o efeito do antibiótico, seja porque a pessoa vai eliminar ele mais rápido pela urina, ou porque eles vão competir pela mesma célula, como ele também pode causar um efeito tóxico, que a gente chama de antabuse, dependendo de alguns antibióticos, como as sulfas, como o metronidazol, dentre outros. Então, o mais aconselhável é não beber. Ou se você tem algum evento social, queira fazer um consumo social, converse com o seu médico para saber se aquele antibiótico específico que você está tomando tem algum problema com relação ao consumo concomitante com o álcool. Doutor Vitor, segurar a urina provoca infecção urinária? Pode provocar, tá? É o seguinte, o caminho entre a bexiga, que é onde a gente armazena a urina, e até a saída do corpo, chama uretra. Toda vez que a gente urina, a gente provoca uma lavagem dessa uretra. Se a gente fica muito tempo sem urinar, a uretra acaba sendo colonizada por bactérias normais que podem ascender e cair na bexiga, causando um quadro de cistite. Então, o recomendável é que a gente urine com frequência, teve vontade de urinar, urine para que provoque a lavagem dessa uretra e que ela não seja colonizada por bactérias. Doutor Vitor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, nossos mitos e verdades, e volte outras vezes aqui no nosso Santa Catarina no Ar. Satisfação. Valeu, doutor. Obrigado. Vitor Rossetti hoje com a gente aqui, trazendo informações, também mitos e verdades sobre a saúde. Informação para você, a prestação de serviço aqui no Santa Catarina no Ar.